sétimo ano do Aula Paraná. A professora começou brincando assim, porque a gente vai falar sobre ópera, né, gente? Então, ópera, né? Então, comecei impostando aqui a voz, brincando um pouquinho. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos para a nossa aula de ópera? Vamos lá? Então, vamos juntos. Então, conhecer e analisar a ópera ao longo da história e os seus contextos, né, e práticos. Estão preparados para ouvir a professora desafinar? Então, vamos juntos. Então, ensinar ou dançar, né? Falar ou cantar. O que você prefere? Imagina tudo isso junto, né? Você prefere ensinar, cantar, dançar, tudo junto? Então, se você prefere tudo junto, a gente está falando aí da ópera, né? A ópera utiliza de todas essas linguagens artísticas juntas e misturadas ali para fazer, né, um espetáculo muito bonito, né, grandioso, com cenários, figurinos, né? Então tem a história ali, a dramaturgia também presente. Então, atores entram em cena, vestem figurinos, ocupam um cenário, há músicos que executam composições ao vivo e atores que interpretam as falas dos personagens cantando. Luz, som, ação. Que linguagem artística é essa? Se respondeu, acertou, né? Claro que vocês sabem, a professora já falou, né? Essa linguagem que mistura esse cenário, esses figurinos grandiosos, né? Que mistura a música, essa dramaticidade, né? A questão do texto, tem história, dramaturgia presente, né? Muita também tem a tecnologia, enfim, tem muita arte presente. É a ópera, né? É isso que nós vamos falar na nossa aula, né? Então, se você respondeu ópera, acertou. Muito bem. Há muitas formas de espetáculos cênicos, né? Mas a ópera é uma que interage várias linguagens artísticas. As linguagens da arte, aproximadamente, né, se separam, se aproximam, elas estão ali, né, em diversas vezes na história da humanidade. E a ópera, ela uniu todas essas linguagens artísticas, né? Então, quando a gente vê um espetáculo de ópera, a gente vai ver dança, a gente vai ver a encenação, né? Tem a questão da emoção, do teatro presente, tem, né, a história, a dramaturgia presente, tem a música presente, né? O canto está presente, o cenário, né? As artes visuais também estão presentes ali, que é um espetáculo que engloba, né, várias linguagens artísticas. Então, mistura de teatro e música já eram criadas desde a época dos gregos e dos chineses. Lá já tinha, né, essa mistura do teatro, né, de outra linguagem artística, né, a música com o teatro. Se a gente pensar no teatro grego, a gente tem os ditirambos, né? O que são esses ditirambos? Era aquele coro, né, várias pessoas reunidas juntas para cantar, entoar essas cantigas. Então a música e o teatro, né, já estava ali caminhando juntos, né? Desde ali do teatro grego já tinha música e teatro unidos, né? Então, a ópera, na forma que conhecemos hoje, ela surgiu na virada do século XVI para o século XVII, quando músicos e dramaturgos começaram a criar histórias com narrativas para interpretar e cantar. Então, essas histórias pensando já, né, em como vai ser interpretado, como vai ser cantado. Então, aí surge a ópera, né, essa mistura de pensar essa história para ser representada e cantada, né, e encantar a todos, não é? Então, atividade. Você já assistiu um espetáculo de ópera ou um musical? Sim ou não? Né? Cite alguns que você conhece. Então escreve aí para a prova se você já assistiu um espetáculo de ópera, né, um musical. Ou você pode pensar também em um desenho animado que traz também, né, essa questão da ópera aí presente, tá bom? Pensa um pouquinho, daqui a pouquinho a prof volta e a gente continua aqui. Ópera! Boa atividade, daqui a pouquinho eu tô de volta.
E conseguiram lembrar de algum espetáculo que vocês assistiram? Ai, professora, nunca assisti um espetáculo e nem um filme que traga essa proposta da ópera. A professora vai citar aqui alguns, vocês de repente vocês vão falar, nossa, como que eu não lembrei desse, né? Que passou de repente várias vezes aí na telinha e vocês não lembraram, ou que vocês já viram de repente em um livro aí, uma história que vocês conheceram aí no colégio, ou que a mãe contou, enfim, a gente vai apreciar essas, né, óperas e vocês vão, de repente, se identificar, ou se não conhecer nenhuma delas, de repente, é o passo aí, né, o pontapé inicial para vocês pesquisarem mais sobre elas, tá bom? Então, vamos lá. Alguns exemplos, né, de ópera. Então, aqui o Barbeiro de Sevilha, né, uma ópera que vai trabalhar a história de um barbeiro, né? Então, vai trazer toda a história desse barbeiro aí que faz, né, muitas coisas acontecendo. Olha que legal, se a gente reparar também, né, no cartaz, na propaganda, né, no Barbeiro de Sevilha, a gente já percebe também todos os elementos que a professora falou aqui sobre a ópera. Olha o cenário, né? Então, o cenário, as artes visuais presentes na ópera, né? Então, os figurinos, né? A gente percebe aqui, ó, também a questão, né, do drama ali, né? Enfim, o barbeiro fazendo ali a barba, então toda a questão, né, da música presente também, olha só, né? As mulheres ali no fundo, os gestos. Então, a gente traz esse universo já da ópera. Só na observação desse cartaz a gente consegue perceber, né? E essa aqui de 1816. Outra ópera, né, um exemplo aqui, Carmen, né? Uma ópera em 4 atos do compositor francês Georges Bizet. Então, a Carmen aqui, então a gente vê também nesse cartaz, né, toda a questão da emoção, da dramaticidade, né, do teatro. Veja ali, né, ela desmaiando no colo ali, né? Então a gente já percebe essa questão do teatro presente aqui na ópera, né? Então, bem já o cartaz representando isso, figurinos, cenários, enfim, a emoção presente, né? Então, bem legal. Carmen, que conta a história de uma mulher que, né, muitas pessoas se apaixonavam por ela, então é um romance, tá? Então, vai contar aqui essa ópera. Você sabia que em Manaus possui um festival de ópera muito famoso? Você sabia que no nosso país, no Brasil, existe um festival de ópera, né? Então, o Festival Amazonas de Ópera é um festival de ópera brasileiro realizado no Teatro Amazonas, na cidade de Manaus. Criado em 1997, até 2001 mantinha-se como um único gênero da América Latina. Então, olha lá, né, o Teatro de Manaus. E fazendo um festival de ópera, olha que bacana, né? Então, muito legal isso, assim, vale a pena a gente pesquisar, né? Então, para conhecer o Teatro Amazonas de perto, você pode também, né, acessar esse link e conhecer, né, visitar, fazer essa visita online no Teatro Amazonas. Olha que lindo, gente. Grandioso, né? Então, vale a pena ir lá e acessar esse link, pesquisar e conhecer o Teatro Amazonas. Ópera. Lembra que a professora falou, de repente vocês já viram alguma e não lembram? Esse aqui, Mágico de Oz, né? Quantos livros, de repente, se conhece através do livro? Ou, né, os pais, de repente, aí na sessão da tarde, passava muito, né, o Mágico de Oz. Então, tem aqui a ópera presente, né? Então, com a invenção das linguagens do cinema e do vídeo, abriram-se mais possibilidades de mistura de linguagem e do uso de recursos. A linguagem da ópera influenciou o surgimento de espetáculos musicais contemporâneos e gênero musical no cinema. Então, esse espetáculo aqui, né, esse filme, ele traz a música, a dança, né? A relação da ópera é muito presente aqui nessa história, né? Então, a Dorothy com o seu cachorrinho que vão viajar, né, através de um furacão para a cidade de Oz. E lá vai encontrar vários personagens, né? O Homem de Lata, o Espantalho, o Leão, cada um em busca, né? O leão ali em busca da coragem, porque todo leão, né, é corajoso, e esse leão ele era covarde, então ele foi em busca dessa coragem, né? Então o Homem de Lata ali querendo, né, o seu coração, e assim cada personagem em busca, né, de encontrar o melhor de si. E eles vão viajar junto aí nessa estrada de tijolinhos dourados e se aventurar muito. É uma história muito legal, vale a pena vocês assistirem o filme
ou ler a história, ou fazer os dois, que é melhor ainda, né? Então, esse é um exemplo aqui que traz essas características da ópera, né? Então, uma história bem legal, bem divertida e que todo mundo pode assistir juntos aí. Outro exemplo, né, de ópera, o Cantando na Chuva, um clássico, né? Então também vale a pena conhecer, muito bacana. Então dirigido por Gene Kelly e Stanley Donen, conta a história de um casal de muito sucesso no cinema mudo que resolve produzir um filme falado. Porém a atriz tem uma voz horrível, né? Então resolvem contratar outra atriz para emprestar a voz e isso causa um rebuliço, né, nas gravações. Então não vou contar toda a história, mas pensa, né? A transição do cinema mudo e falado. O grande Charlie Chaplin, né, sofreu muito com isso. Charlie Chaplin foi um grande artista do cinema mudo. E ele tinha uma certa, né, uma grande resistência no cinema falado. Ele falava que perdia ali a emoção, né? Perdia a beleza, a poesia. Então ele não queria fazer um cinema falado. Porém, ele fez um filmaço chamado O Grande Ditador. E nesse filme ele faz um discurso final ali maravilhoso, né? E ali, né, ele deixou claro que ele era um grande artista do cinema mudo, falado, enfim. Chaplin foi um artista completo, né? Então, ele mesmo dirigia os espetáculos, ele atuava, ele compunha músicas também para os seus, né, filmes. Então, foi um artista muito completo. Então, essa história vai contar sobre esse processo, né? Essa dificuldade do filme mudo, de repente ir para o filme falado e como fazer. E no filme mudo, as atrizes, né, e atores precisavam ter carinhas bonitas, né? Não precisavam falar. E de repente a artista em questão tinha uma voz de rachada, né? Tinha uma voz muito fina, de repente estridente, enfim, uma voz que era, né, considerada ali para a época feia. Então, de repente, como fazer e como conseguir entrar aí para os universos do filme falado. Então contrata essa artista que vai fazer a voz da atriz e aí vai ser um grande rebuliço, né? O restante da história vocês vão ter que assistir e pesquisar para descobrir, tá bom? Porque é um clássico do cinema, né? Ó, de 1952, vale a pena conferir, tá bom? Pesquisem aí Cantando na Chuva. Então, na ópera podemos ter integrados as linguagens do teatro, né, que é a encenação, tem o drama ali, né, o sofrimento, a emoção, a alegria, enfim, dos personagens, vai estar ali presente essa carga emocional também. A literatura, né, que é a dramaturgia, vai ter essa história que vai ser contada, né, então vai ter a história desses personagens sendo contada. A dança, vai ter a coreografia ali presente também. Né, a música, né? Então performance de voz e música de orquestra, então vai ter instrumentos musicais, vai ter aquela voz impostada que a professora brincou aqui no início da aula, vai estar presente também. As artes visuais, né, através dos figurinos, do cenário, estão sendo representadas também. Os efeitos tecnológicos que vão estar presentes também para criar aquela emoção, também aquela luz que baixa, né, aquela luz que uau, surge do nada quando a cena é de mais impacto. Então vai estar presente também, né? Projeção de imagens e para criar o quê? Um espetáculo grandioso, né? Em que emociona a todos, que é a ópera. Então, atividade, agora é com vocês, hein? Quais linguagens artísticas que a ópera utiliza? Ah, essa tá tranquila, hein? A professora falou mais de uma vez aqui, então vamos lá. Mas, se não conseguir, calma, né? Vai pensando aí, respirando, que vai dar tudo certo. E daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Só um pouquinho. Vai lá!
Então, né, sugestão de resposta, né? Então, a ópera utiliza as seguintes linguagens artísticas. Quais são elas? Teatro, música, dança, artes visuais, literatura, né? Então, está presente ali diversas linguagens artísticas para criar esse grande espetáculo que também utiliza de tecnologia, né, de efeitos especiais. Então, retomando, né, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que mistura de teatro e música já era criada desde os primórdios ali da época dos gregos, né, e dos chineses antigos. Então, ali já estava essa mistura do teatro e da música, né, tanto na Grécia como com os chineses, né. E na ópera, né, a forma como conhecemos hoje, quando que ela surgiu? Na virada do século XVI para o início do século XVII, né. Então, ali que surgiu a ópera. No Brasil temos o festival, né, Amazônias de Ópera. E também que a ópera utiliza várias linguagens artísticas, né? Que vocês não vão esquecer mais. Que utiliza teatro, de dança, de música, de artes visuais, de tecnologia, de literatura, através da dramaturgia. Então, várias linguagens artísticas para criar esse espetáculo grandioso, né? Que utiliza de cenários, figurinos, música, dança, muita encenação, né? Então, vocês não vão esquecer mais isso. E a nossa tela do Aula Paraná, espero que vocês tenham gostado. Até breve, a professora vai ficar por aqui treinando mais um pouquinho de ópera, tá bom? Então, tchau!